Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo vamos falar sobre argumentos, contra-argumentos dentro de um artigo de opinião. O que é um fato? É o que dá no jornal, é o que dá numa notícia? O que é um fato? Um fato é um acontecimento. Como distinguir um fato de uma opinião? Então, fato é aquilo que realmente aconteceu. A professora está falando sobre a aula. Uma opinião. A professora está falando bem. A professora está falando completamente bem sobre a aula. Então, eu já tenho uma opinião. Percebeu a diferença? Artigo de opinião. Então, nós temos aqui alguns tópicos do artigo de opinião que trabalharemos. Primeiro deles, o ponto de vista. Então, ponto de vista do autor, né, que é sempre em terceira pessoa. O tema polêmico, como deve ser trabalhado, né? Nem tanto para o lado negativo, nem tanto para o lado positivo. A tese. Tese é aquilo que você pensa, a ideia que você vai defender, né? E os argumentos e os diferentes tipos de argumentos que trabalharemos. Um argumento, ele tem por objetivo convencer o leitor. Então, um bom argumento, ele vai ter, assim, um poder de convencimento maior ao leitor. Também nós temos fatos e opiniões. Então, fato é o que de fato aconteceu, comprovadamente, e opinião é aquilo que se pensa sobre isso. Nós vamos diferenciar isso através da leitura dos textos. Fato e opinião. Hoje em dia a gente tem que cuidar com isso, né? Então, a gente colocou aqui uma imagem até fazendo alusão às fake news, né? Notícias falsas, né? Traduzido do inglês, para perceber o quê? Que os fatos, eles têm que ser fontes fidedignas. Fidedignas significa o quê? Que é comprovado, né? E as opiniões, diferentemente dos fatos, elas são questionáveis, são da pessoa, por isso são chamadas subjetivas. Resumindo, fato é aquilo que de fato aconteceu, é comprovado. Opinião é minha, é subjetiva. Eu tenho que ter também credibilidade, então eu tenho que procurar lá, às vezes, uma opinião para colocar no argumento de alguém que tenha essa credibilidade. De algum autor, algum estudioso, um cientista que fala sobre a mesma coisa que eu. Os tipos de argumento, né? Então, muito importante os argumentos válidos nessa contra-argumentação. Eu tenho que selecionar isso para o meu texto de maneira que fique bem engatilhado, bem embasado. O primeiro deles é o argumento de autoridade. Alguém que já estudou sobre o assunto que pode endossar, né, a sua opinião. O segundo é o argumento por exemplificação. Então, tem um exemplo que foi dado no jornal, na revista, na mídia televisiva, na mídia jornalística. Um argumento estatístico. Você vai falar lá que em 2012 acontecia tal coisa, que hoje, em 2021, acontece Y coisa. Você tem que ter esses dados bem pesquisados, bem comprovados. Atenção! Eu não posso inventar esses dados. Eu tenho que ter uma pesquisa, tenho que saber direitinho. Argumento de causa e de consequência. Então, exemplo, se eu não poluir o rio, é o quê? Eu vou ter uma água limpa. Então, eu tenho que ter uma causa e uma consequência. Através da orientação constante aos agricultores sobre o uso de pesticidas, né? Eu vou ter como consequência um melhor uso disso no meu dia a dia. Ok, turma? Neste vídeo nós falamos sobre argumentação, argumentos, contra-argumentos num artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado e até breve.